Se você quiser abrir sua Bíblia, é bom porque você acompanha perto de você, ou no celular, ou na sua Bíblia física. Efésios 3, capítulo 3 de Efésios, versículo 14 a 21. Nós vamos fazer essa leitura porque ela é muito importante. A gente poderia dizer, na última reunião, no último encontro, nós falamos a primeira parte de Efésios 3, é um texto por si só maravilhoso, revelador para nós. E se a gente deixasse essa parte, essa porção, nós iríamos perder ensinamentos preciosos para as nossas vidas. Então, a partir do versículo 14, o apóstolo Paulo diz: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Àquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Vamos todos juntos? A Ele seja a glória na igreja, em Jesus Cristo, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. É assim que Paulo termina. E como ele orou pelos crentes da igreja de Éfeso, eu peço que Deus abra o nosso entendimento para a gente aprender as lições desse texto. De pronto a gente pode dizer que o assunto principal dessa porção de Efésios é oração. A oração está do começo ao fim. E a oração você tem uma explicação teórica, depois ele vai explicar o conteúdo da oração, e depois, ao final, no versículo de número 20 e 21, ele faz uma oração de louvor, dizendo: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Então, o tema, o conteúdo destes versículos é oração. E ele faz um link com os versículos anteriores, quando ele diz: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Que causa? Quais são os motivos que Paulo se coloca de joelho diante do Pai? Nós explicamos na última mensagem do domingo passado. Paulo trouxe o mistério de Deus, que foi oculto a muitos do Velho Testamento no passado, e que agora ele tinha conhecimento por revelação e deu ao povo, aos gentios e aos judeus. E que mistério era esse? Que Deus iria unir gentios e judeus no único corpo. O judeu pensava que eles eram a nação escolhida e que os demais recebiam rebarbas, gotículas das bênçãos de Deus. Eles podiam vir até em Israel, mas eles iam receber como um estrangeiro em terra estranha. Seriam abençoados, mas a bênção maior era para Israel, a salvação era para Israel. E quando Paulo revela o mistério de Deus, quando ele tirou o muro da inimizade que havia lá na plataforma do templo, tinha um átrio do gentio que eles poderiam ficar, mas tinha um muro que impedia que eles entrassem na área do templo. E Paulo vai dizer que espiritualmente Deus quebrou, destruiu esse muro que dividia, e em Cristo Jesus todo aquele que crê, sendo sergipano, paraibano, carioca, nordestino, ucraniano, russo, americano, se creu,
ele faz parte do novo Israel de Deus. É o único povo. E o meio de se fazer parte desse povo de Deus agora é pela fé. É crendo que Jesus é o Salvador e é o Senhor. E Paulo tem essa missão de ser o embaixador desse evangelho aos gentios. E ele teve que sofrer muito por causa disso. As igrejas que Paulo fundou, muitos vinham para dizer: você não é apóstolo, você não tem credenciais, você não pode estar falando o que está ensinando. E Paulo diz que ele se coloca diante de Deus para que ele tenha condições de continuar o seu ministério aos gentios e desvendar cada vez mais esse mistério para judeus e para gentios. E nesse momento de oração, nesse conteúdo em que a oração é o tema principal, Paulo deixa claro que a Trindade está envolvida quando você ora. Olha que coisa extraordinária. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão presentes no momento da oração. Não é apenas um momento entre você e Deus, é muito mais. Porque quando você ora ao Pai, você precisa de um mediador, e a sua oração é feita em nome de Jesus, porque Ele encaminha a sua oração a Deus. Então, toda vez que você ora, o Filho está presente para encaminhar a sua oração que você faz em nome dEle. E o Espírito Santo de Deus está presente, porque enquanto você ora, você é fortalecido, você é renovado. Os seus olhos que antes não viam esperança, agora veem. A oração promove em nós mudanças e resultados. Você, quando ora, não vai ter apenas uma resposta a um problema, você vai ter uma resposta interior. Daí, Paulo dizer aqui, que quando nós oramos, ele diz no versículo 16, ora para que com sua gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do Espírito Santo. Então a Trindade está presente no momento da oração de cada um de nós. A gente não tem isso em mente, mas deveria ter. O seu encontro com Deus é um encontro com a Trindade. É o pecador, o necessitado, tendo ali naquele momento de oração a Trindade presente. E algo que me chama a atenção é que Paulo vai colocar diante dos ouvintes dessa carta, e a nós também nos dias de hoje, a importância da oração. Como é importante termos uma vida de oração. Como é importante a oração fazer parte do nosso dia a dia. Eu falo isso porque a gente não vive hoje sem a conexão da internet. Antigamente era sem energia. Quando faltava energia, ele quase morria. Hoje, quando falta a conexão da internet, ele já morreu. Morreu e não passa bem. E o que é oração se não a conexão com o céu, gente? O que é oração se não a conexão com o céu? A gente ora com olhos abertos ou fechados e fala com Deus, terra em contato com o céu. E Paulo vai dizer aqui algumas coisas importantes. Quando ele diz, por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai e oro para quê? Paulo está dizendo, no meu ministério não só tem ação, tem oração. Tem gente que quer servir a Deus só com ação, com trabalho. Mas a Bíblia vai dizer que Maria escolheu a melhor parte quando ela se sentou aos pés de Jesus e esteve na presença dele, falando com ele. Enquanto que Marta quase se matou de trabalhar, matou o porco, o carneiro, mandou fazer as galinhas caipira para Jesus, e Jesus disse, não estou nem aí para o que você está fazendo, eu queria que você estivesse aqui. Eu queria que você estivesse aqui. E ele disse para Maria, para Marta, tua irmã escolheu a melhor parte, que é estar aqui aos meus pés. Então a oração é importantíssima, é imprescindível você orar sempre, todos os dias. E Paulo, para dizer que a sua vida tem que ser uma vida de oração diária, ele vai dizer, orar sem cessar, porque você não precisa fechar a porta do seu quarto toda hora que você for orar. Há momentos que Jesus diz, entra no teu quarto, fecha a porta, é quando você está em casa. E quando você não está em casa? Está dirigindo, está fazendo atividade física,
Senhor, muito obrigado, Senhor, porque eu estou aqui, posso estar aqui. Você lembra de alguém, Senhor, abençoa fulano tal e está precisando. Isso é oração em todo o tempo. São essas conexões que vão te fazer mais perto do céu e o céu mais perto da terra. Tem isso também. Paulo vai falar aqui do papel e da importância da oração e vai falar também da posição física da oração. Ele diz que há motivos e há situações que tem que ser de joelho. E aí nós somos meio dinossauro, né? Quem é mais antigo aqui na fé, vai lembrar de uma música antiga que diz: de joelho é melhor. De joelho é melhor. E da Assembleia de Deus essa música. E por que de joelho é melhor? Porque toda vez que a gente se ajoelha, a gente se quebra, a gente se humilha, a gente não tem direito algum, e a gente sabe que não tem direito, a gente diz: eu preciso da tua intervenção, da tua misericórdia. Então, quando Paulo diz assim, de joelho me coloco diante do Pai, é porque havia uma necessidade grande e havia uma intensidade no coração que exigia uma postura de quebrantamento, de humildade e de verdade na presença de Deus. E Ele o faz. Isso quer dizer que só vale orar de joelho? Não. Se você prestou atenção nos evangelhos, quando Jesus vai ensinar sobre a oração que se deve fazer, os judeus, principalmente os judeus, entendiam que a forma de se orar era em pé. Quando você pega Mateus na oração, no Sermão do Monte, capítulo 5, ao final do capítulo 7, toda vez que diz que os judeus oram, Jesus censura eles, ficam em pé nas praças, orando em público, para que todos vejam e batam palmo para eles. Em voz alta. Em voz alta. Então, era sempre em pé. Lucas 18 fala que o fariseu e o publicano foram ao templo com o propósito de orar. E diz assim, e o fariseu ficando em pé orou. É uma forma de se orar, é ficando em pé. Outra forma de orar é ficando de joelho. Outra forma de orar é sentado. Outra forma de orar é deitado, por que não? É lavando os pratos, é dirigindo. O que a gente não pode ficar é sem orar. Paulo fala aqui de uma postura física, mas a melhor postura é a postura do coração quebrado, dobrado. A Bíblia fala muito de cerviz, a coluna cervical. A coluna cervical é isso aqui, ó. A lombar é isso aqui. Sabe o que é cervical aqui? Dura, cerviz. A gente não dobra o pescoço. Não dobra. Então, quando a gente, independente da posição que está, a gente se dobra diante de Deus, isso conta muito. E se você puder ajoelhar, isso também conta muito. Então aqui Paulo está nos ensinando o papel e a importância da oração, a posição física da oração, que pode ser de joelho, mas também pode ser com outros modos. No versículo 16 ele vai também falar da fonte, do depósito onde temos guardados ou guardadas riquezas que podem chegar até nós. Se você pegar aí e ler o versículo 16, eu convido para que você olhe nele, está aí projetado na tela ou na sua Bíblia aí. Paulo vai dizer: ora para que com as suas gloriosas riquezas, Ele, quem? Deus, os fortaleça no íntimo. É isso aí que você leu mesmo. Quando a gente ora, queridos, há gloriosas riquezas nos céus. Há um banco que Biden não consegue impedir a transação dele. Como é o nome do sistema que foi bloqueado para a Rússia? SWIFT. Não tem isso, tem riquezas lá. E Deus, quando abre os seus cofres, Ele pode nos abençoar com toda sorte de bênçãos espirituais. Está aqui em Efésios 1:3. Bendito Deus que nos abençoou nos lugares celestiais com toda sorte de bênçãos. Há uma riqueza, há um depósito lá guardado por nós. E quando a gente ora,
a gente está pedindo para Deus compensar um cheque. Estou falando metaforicamente. Pode ser também. Metaforicamente. E algo mais a se dizer nesse instante, fala da extensão, daquilo que a gente recebe de Deus quando a gente ora. E aqui eu quero chamar muito sua atenção, porque Paulo vai falar do poder que opera em nosso favor quando a gente ora. Quando a gente ora, a gente não tem poder, a gente tem pedidos, a gente tem necessidades a serem apresentadas diante de Deus. O poder vem do Espírito Santo que traz as bênçãos. Olha que coisa interessante. Quando você faz uma oração ao Pai, essa oração é encaminhada ao Pai por Jesus e no nome dele. Ele é o nosso mediador, ele leva a nossa oração. Por isso que a gente ora em nome de Jesus. E quando a resposta vem mediante o poder do Espírito Santo. Eu acho isso sensacional. E aqui Paulo vai dizer que quando a gente ora, há alguns poderes em ação. O primeiro poder é o poder do Espírito Santo. E a gente leu no versículo 16 agora, quando afirmou-se que ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito. No íntimo do seu ser. Tem coisas que tem que acontecer primeiro no íntimo do nosso ser. Eu sei que tem muitas coisas fora do nosso ser que a gente quer ver resolvidas, quer ver problemas externos solucionados. Mas a principal ação do poder de Deus é para mudar o íntimo da gente. Enquanto Deus muda o íntimo da gente, a gente é fortalecido. Aqui vai aparecer a palavrinha que Paulo vai falar lá em Filipenses, tão conhecido esse versículo, né? Tudo posso naquele que me fortalece. A necessidade de fortalecimento do céu é diária, é constante, porque nós somos fracos, nós somos vacilantes, nós somos oscilantes, nós somos medrosos, nós temos a tendência à incredulidade, nós temos a tendência de escolher as coisas erradas, e Deus precisa nos dar fortalecimento espiritual para podermos escolher as coisas certas e termos a intenção certa nas nossas vidas. Sem o fortalecimento de Deus, como enfrentar as lutas da vida? Como? Nós não estaríamos aqui. A gente já teria sido derrotado. Mas é porque Deus nos fortalece que a gente consegue romper e vencer. E além do mais, há lutas internas que só você e Deus sabem, dúvidas que te assolam, o medo que te paralisa, a tentação de murmurar, como foi lá no deserto o povo que estava sendo conduzido por Moisés. E a gente precisa ser fortalecido para louvar e agradecer, para resistir o ataque feroz das tentações do diabo, até mesmo os conflitos espirituais que a gente tem, de continuar acreditando nas promessas de Deus quando elas não chegaram ainda. Nós precisamos ser fortalecidos. E Paulo ora para que aquele povo da igreja de Éfeso seja fortalecido. E a minha oração é que cada um de nós receba o fortalecimento de Deus hoje, e não amanhã. A gente vai orar ao final por isso. E não é o poder do pastor Luciano, é o poder do Espírito Santo. Quando a gente ora, a gente aciona o poder do Espírito Santo. E quando a gente se abre para isso, a gente recebe o poder do Espírito Santo sobre nossas vidas. Então, o primeiro resultado que a gente tem é o poder do Espírito Santo atuando em nós, nos fortalecendo, dando-nos discernimento espiritual, nos aprofundando, nos trazendo para o fundo, para que a gente saia de uma vida rasa, medíocre, limitada, para viver uma vida mais profunda com Deus, onde a oração deve estar presente de forma contínua no nosso dia, na nossa vida como um todo. Mas qual o segundo poder que opera em nós? O poder da fé.
Depois do versículo 16, Paulo vai dizer algo interessante. Para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé, por meio da fé. Não é só orar, é orar com fé. E a gente viu que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, tem um poder que vem de cima para nós. Agora a fé, ela vem de dentro para fora, porque ela tem que estar aqui. E quando a gente tem fé no nosso coração, e a gente precisa cativar a fé, ela é um elemento ou uma presença em nossos corações que precisam a todo tempo ser abastecida. Os discípulos viram os milagres de Jesus, se maravilharam, louvaram, tiveram fé, mas não demorou muito, abandonaram a fé. Foram 2 multiplicações de peixes. Quando você lê a Bíblia, pensa que é só uma, mas são 2. Na primeira, eles não sabiam o que fazer, tentaram soluções humanas e Jesus mostrou o seu poder e eles viram Jesus agir. Na segunda vez, a gente espera. Eles viram que erraram a tentar solucionar as coisas com resoluções humanas. Eles viram a intervenção de Deus. Eles vão agir de forma diferente agora. Agiram da mesma forma. Jesus o censurou outra vez, dizendo: onde está a fé de vocês? Nós não somos assim. A gente já viu Deus fazendo coisas nas nossas vidas, mas vem um problema, parece que você esquece de tudo, de toda a sua história, de como Deus agiu. É a fé que acende a chama. É a fé que nos faz olhar para frente, apesar das lutas, do medo. Você pode ter medo, você pode até ter dúvida, mas você ressurge da cinza e diz: eu prefiro crer. A fé, ela não é algo natural do ser humano pecador. Eu não sei vocês, mas eu, como pecador que sou, quando eu estou assim, debaixo de uma situação difícil, o meu coração tende mais a ter medo e a estremecer. Só depois eu me aprumo e digo assim: Deus, o Senhor está no controle, não temerei. Você precisa lutar internamente para que a fé venha. A fé é mais uma resposta do que uma reação instintiva. A gente tem que se acomodar, respirar fundo e dizer: eu creio, ainda que a figueira não floresça. Eu creio, ainda que não haja alimento no campo. Mas é a fé, é o poder da fé que nos faz ativos e vivos. Ativos e vivos. E diz o texto que essa fé faz com que Cristo habite nos nossos corações. Isso quer dizer, quanto mais fé, mais Cristo em nós. Quanto mais Cristo em nós, mais fé. É essa presença de Cristo habitando permanentemente em nós que nos faz vencer e romper. Lá em Gálatas, Paulo vai dizer: não mais eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. E Cristo vive em nós quando a gente tem fé. Ele entrou no meu coração quando eu tive fé. E ele se mantém no meu coração quando eu resolvo viver pela fé. Porque o justo viverá pela fé. Isso está em Abacuque e está repetido também em Hebreus. O justo viverá pela fé. É o poder da fé que nos faz viver e não só conquistar coisas. Depois Paulo vai falar sobre o poder do amor. E aqui tem 2 aspectos que são também importantíssimos para a nossa compreensão e entendimento. Quando Paulo fala do poder do amor, ele vai falar no primeiro momento sobre o poder do amor na comunidade dos que creem. Na comunidade dos que creem. Toda vez que a gente vive em um ambiente que só tem brigas, disputas, invejas, ciladas e acusações, a gente está vivendo uma situação do poder do ódio, do poder da disputa. O poder do amor não está presente. E quando Paulo fala do poder do amor atuando em nós, Paulo vai dizer na metade do versículo 17: oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor,
vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, a profundidade, a altura do amor de Deus. Você já pensou alguma vez porque Paulo usa essa ideia de altura, largura e profundidade? É algo que a gente talvez nem pense, né? Mas isso tem um significado extraordinário. Paulo está falando de dimensões, de extensões, altura. Quando a gente chega para uma cidade grande, a primeira vez que eu cheguei lá em Nova York e vi aqueles prédios, deu vontade de cantar aquela música, Judas. Está vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. A gente olha e fica igual um matuto olhando aquele negócio. Mano. E olha para o lado, tem um mais bonito que o outro. É um negócio assim, sensacional. É a altura, a profundidade e a largura do amor de Deus. É esse poder de quando você descobre que é amado. É esse poder que você descobre que é igual, que você tem que amar e ser amado pelo outro, pelo seu irmão, pelo seu próximo. E quando nós vivemos nessa dimensão do amor, o amor tem um poder de nos fazer pessoas diferentes, tratáveis, generosas, abençoadoras. Quando diz altura, largura e profundidade, que o amor de Deus não tem fim. Não tem uma altura maior do que o amor de Deus. Não tem uma altura maior. Não tem largura maior do que o amor de Deus. Nem profundidade. Lembra do salmista quando diz: se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos céus, lá tu estás. Se pego um barco e vou para o final do mar, na largura do mar, lá tu estás também. Se desço, lá tu estás. Esse é o amor de Deus. Quantas vezes a gente tentou fugir desse amor e esse amor nos alcançou e trouxe de volta? Quantas vezes você tentou virar as costas para Deus e Deus dizer: volta, isso é meu. Esse amor que tem o poder de nos transformar e de nos unir. Mas Paulo vai adiante falando desse amor. Ele vai dizer algo assim no versículo 19 que me chama a atenção. Ele diz assim que ele está orando para que todos conheçam o amor de Cristo que excede todo conhecimento, em outras versões fala entendimento. Que a gente conheça o amor de Deus que excede todo entendimento. Como é que eu entendo esse versículo? Esse versículo para mim é importantíssimo. Se você não tem uma interpretação para esse versículo, eu vou te dar um aqui que vai amolecer o seu coração hoje. Se você olhar para você, porque cá para nós, quem conhece você é só você mesmo. As pessoas convivem com você, mas as pessoas convivem com a imagem que você prefere apresentar. Mas tem a verdadeira imagem que nós sabemos quem somos. E o grande conflito que a gente vive muitas vezes, não é uma vez na vida, muitas vezes na vida, é quando você olha assim e diz assim: Deus, as pessoas não conhecem quem eu sou, mas o Senhor sabe. Como é que o Senhor continua me amando? Como é que o Senhor continua ainda insistindo em me amar, insistindo em me perdoar e investir em mim? O amor de Deus excede toda compreensão, todo entendimento, porque eu nunca vou entender, porque esse amor não se esgota sobre minha vida, sobre sua vida. Ninguém consegue entender esse amor. E eu lembro de João, quando fala: tendo-os amado, amou até o fim. Depois de ser traído por Judas, negado por Pedro, Jesus não disse assim: ah, bom, vai ver agora, não vou morrer na cruz por você. Não. Ele vai até o fim.
esse amor não tem fim. Aí Paulo também, lá em 2 Coríntios, vai falar outro versículo que também casa com esse. Quando ele diz que o amor de Deus nos constrange. Como não constrange? Como não constrange? Porque se fosse na base do mérito, eu me apresentaria diante de Deus dizendo, olha, eu fiz o que o Senhor mandou, então paga aí. Aí você olha assim, não mereço. E Deus diz assim, mas eu vou te dar, porque a minha relação com você não é uma relação de performance, é uma relação de amor e graça. A gente precisa conhecer esse amor. E esse amor é conhecido no relacionamento com Deus e com os irmãos. Nós precisamos conhecer esse amor e deixar esse amor fluir até nós. Tem gente que tenta impedir o amor de Deus chegar nele, porque ele não se acha digno de ser amado. Poder do amor. E conhecer esse amor que excede o entendimento. Então, Paulo, quando ora, Paulo ora para que o poder do Espírito Santo nos fortaleça. Quando ele ora para que o poder da fé faça Cristo habitar cada vez em nós. E por fim ele ora para que nós conheçamos e experimentamos o amor de Deus, o poder do amor. E ele fica tão extasiado quando ele fala de Deus, do poder que a oração tem, que ele irrompe em louvor, que é justamente o versículo 20 e 21. Ele para de ensinar, no versículo 19, e no meio da carta ele louva a Deus. Aquele, é agraciado, para dizendo, não é aquele, é aquele, para aquele, que é capaz de fazer. Em outras versões diz que é poderoso para fazer, infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. E aqui a gente descobre outra coisa que é muito importante na vida de oração. Deus sempre nos surpreende. Deus sempre nos surpreende. Principalmente eu, na minha experiência de vida, eu não posso dizer que Deus foi econômico comigo ou não fez o que eu precisava, não que eu merecia. E se eu fosse trabalhar na relação de merecimento com Deus, o céu se cerraria para mim. Nada receberia de Deus. Então Deus vai além. Deus sempre nos surpreende. Não é como a gente quer, não é no nosso tempo, mas a gente chegou até aqui. Você chegou até aqui hoje. Porque Deus tem te sustentado. E se Deus ainda não te deu tudo o que você quer, é porque Ele não está preso a fazer tudo o que você quer. Mas uma coisa eu sei, que quando Deus quer fazer, Deus vai fazer além do que tudo que você pediu ou pensou. Eu sempre pensei nessa expressão, pediu e pensou. É como se a gente tem coisas que a gente tem coragem de pedir a Deus, e tem coisas que a gente pensa e não vou pedir. não vou pedir, vai ser interpretado como algo assim que eu não tenho direito, então não vou pedir. Mas você pensa, você não pede. Tudo quanto pedimos ou pensamos. Deus é tão bom, queridos, que tem coisas que a gente pensa e a gente acha que nunca vai chegar. Deus cria situações. Às vezes a gente está preso a pedidos materiais e Deus nos abençoa com uma família abençoada, com filhos, eles progredindo. Olha, Guilherme, é uma bênção. Então, tem bênção mal aberta? Tem, está Luciano, tem. E a gente vai vendo coisas assim, outras coisas que a gente diz assim, Senhor, isso de fato é importante. E Paulo irrompe em louvor. Então ele ensinou sobre a oração e do versículo 20 a 21 ele ora. E ele ora assim, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. É assim que termina o capítulo de número 3.
E é assim que a gente termina a exposição desse texto. Vamos orar mais uma vez? Você entendeu que orar não é só palavras ao vento. Você entendeu que orar é a Trindade em ação. Você entendeu que quando você ora, você se fortalece para viver. E há um poder que vai fortalecer o seu amor, a sua fé. E você que estava fraco, você é fortalecido e sai para a luta e se torna um vencedor na presença de Deus. Deus, a tua palavra diz que o teu Espírito Santo nos fortalece. Fortalece-nos agora, Deus. O Senhor conhece cada um de nós, a necessidade de cada um de nós, o íntimo de cada um de nós.